A Treliça e a Videira, capítulo 10. Pessoas que vale a pena observarmos. De onde vêm pastores e outros trabalhadores do Evangelho reconhecidos? A resposta tradicional, aliás, uma resposta muito boa, é que eles são chamados e levantados por Deus. Jesus instruiu seus discípulos a rogarem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Lucas 10, 2. Evangelistas, pastores e mestres são os dons do Cristo entronizado à sua igreja. Efésios 4, 10 a 12. No entanto, dizer que Deus provê pastores não nos ajuda muito a saber que parte a ação humana cumpre no processo. Poderíamos dizer, por exemplo, que pessoas se tornam cristãos somente porque Deus age em seus corações. Mas isto não significa que evangelização é um desperdício de tempo. Pelo contrário, é precisamente por meio da evangelização diligente que Deus converte graciosamente pessoas e as conduz ao novo nascimento. A ação de Deus e a ação humana não são alternativas, como decidir entre quem realizará a ação de lavar a louça hoje à noite. Ele é o Criador, e seu modo de operação característico é agir em e por meio de suas criaturas para cumprir seus propósitos. Eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. 1 Coríntios 3, 6. Portanto, a nossa pergunta seria melhor formulada desta maneira: por quais meios ou por qual instrumento Deus chama e levanta a próxima geração de pastores e evangelistas? Neste capítulo, queremos sugerir que é por meio de pastores que recrutam ativamente pessoas adequadas dentro de suas igrejas e as desafiam a gastar sua vida em favor da obra do Evangelho. É por meio de fazermos o que Paulo recomendou que Timóteo fizesse, e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2:2. Comentando esta passagem, Brockton Knox disse: devemos lembrar que é dever dos ministros na congregação cuidar do bem-estar espiritual da congregação, e uma das principais áreas de cuidado é a continuação do ministério da Palavra de Deus dentro da congregação. Assim, Paulo lembrou a Timóteo que, incluído no âmbito de seu dever ministerial, estava o cuidar para que o ministério da Palavra de Deus fosse continuado efetivamente, assim como receber a verdade das mãos de Paulo e de seus amigos, ele deveria passá-la a homens fiéis que também seriam capazes de instruir a outros. 2 Timóteo 2:2. 4 gerações de sucessão apostólica no mundo apostólico. Em muitos contextos de nossos dias, esta tarefa de criar a próxima geração é deixada a alguém de fora. É um trabalho da denominação ou do seminário. Ou talvez deixemos com Deus o colocar a ideia no coração de pessoas sem qualquer intervenção externa. Não importando a razão que tenhamos, a maioria de nós é relutante em desafiar pessoas à obra de tempo integral no Evangelho. Antes de prosseguir, devemos abordar algumas perguntas ou objeções comuns à ideia de recrutamento para o ministério. 4 perguntas comuns. Pergunta 1. Todos os crentes são chamados a servir, por que então deveriam alguns serem chamados ao ministério? Um dos nossos problemas é a palavra chamar. Estamos acostumados a pensar na chamada ao ministério como um tipo de experiência mística e individual, pela qual as pessoas ficam convictas de que Deus deseja que elas entrem no pastorado. No entanto, quando vamos ao Novo Testamento, descobrimos que a linguagem de chamar não é usada desta maneira. É quase sempre usada para descrever como Deus chama ou convoca graciosamente pessoas a segui-lo ou a se arrependerem com todos os privilégios e responsabilidades que isto envolve.
Eis uma seleção de versículos que retratam isto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, do 28 ao 30. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as suas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1:9. Eliminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos. Efésios 1:18. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Efésios 4:1. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Colossenses 3:15. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. 2 Tessalonicenses 1:11. A Bíblia não fala de pessoas sendo chamadas para serem um médico, um advogado, um missionário ou um pastor. Deus nos chama para si mesmo, para sermos cristãos. Nossa vocação, que vem da palavra latina chamar, é sermos discípulos de Cristo e obedecer a tudo que Ele ordenou, incluindo o mandamento de fazer discípulos de todas as nações. Neste sentido, todos os cristãos são ministros, chamados e comissionados por Deus a dedicar suas vidas ao serviço dele, a andar diante dele em santidade e retidão e a falar a verdade em amor, onde e como puderem. No entanto, embora tenhamos enfatizado neste livro o ministério dos muitos, não é conveniente banirmos o ministério dos poucos, mas criar condições sobre as quais ele também florescerá. Quando treinamos discípulos para serem fazedores de discípulos, também descobrimos inevitavelmente algumas pessoas dotadas que têm o potencial para serem líderes de ministério, receberem o privilégio, a responsabilidade e o encargo de serem separados para pregar o Evangelho e liderar o povo de Deus. No Novo Testamento, as duas principais categorias dessas pessoas separadas são os presbíteros, pastores e bispos, encarregados de ensinar e liderar congregações, e os membros da equipe apostólica de Paulo, os cooperadores e ministros que labutaram para propagar o Evangelho. Essas categorias não são estritas e invariáveis, como se os pastores não devessem também evangelizar. 2 Timóteo 4:5, onde Paulo instruiu a Timóteo, faze o trabalho de um evangelista. Ou como se Paulo, o evangelista, não tivesse labutado para edificar os cristãos que se haviam convertido sob o ministério dele. Em última análise, a distinção entre evangelizar e pastorear é imprecisa. Isto é, na verdade, um de nossos problemas quando pensamos e falamos sobre toda essa questão, tudo parece tão indistinto e o padrão ocidental de ter um profissional ou um clérigo pago nem sempre corresponde. Esforçamos-nos por falar na linguagem da Bíblia, não somente por causa da maneira frequentemente confusa e incoerente como a linguagem foi usada na história cristã, mas também porque a própria Bíblia não se preocupa em expor uma linguagem precisa. Considere essas distinções.
Todos os cristãos devem ensinar uns aos outros, Colossenses 3,16, mas nem todos são mestres, 1 Coríntios 12:29. Todos os cristãos devem ministrar uns aos outros, 1 Pedro 4:10 e 11. Mas alguns são separados como ministros, ou diáconos, ou servos, dependendo de nossa tradução. Em 1 Timóteo 3, de 8 ao 13, considere também os membros da equipe de Paulo, os quais ele chamou ministros. Todos os cristãos devem ser abundantes na obra do Senhor, 1 Coríntios 15, 58. Mas Paulo considerou a si mesmo e a Apolo como cooperadores que labutaram entre os coríntios, tendo em vista o seu crescimento, 1 Coríntios 3, do 5 ao 9. Todos os cristãos devem fazer discípulos e fazer aos outros sobre Cristo. Falar aos outros sobre Cristo. Mateus 28:19. Mas alguns são identificados como evangelistas. Efésios 4:11. Há tanto continuidade quanto descontinuidade. Todos nós estamos juntos no ministério, mas alguns têm papel especial. Quando tentamos discernir o que é que torna esse papel especial no Novo Testamento, não é tempo integral versus tempo parcial, nem ministério pago versus ministério não pago. Esta é uma realidade que pastores no mundo desenvolvido entendem muito bem. O fator que discernimento não é que alguns pertencem a uma classe sacerdotal especial e outros não, nem que alguns são dotados e outros não, porque todos têm dons que contribuem para a edificação da congregação de Cristo. A coisa mais importante parece ser que alguns são separados, ou reconhecidos ou escolhidos, encarregados sobre o governo de Deus com a responsabilidade por ministérios específicos. Este encargo acontece por meio do processo humano de deliberação e decisão, mas continua sendo um encargo divino solene, uma mordomia do Evangelho pela qual somos responsáveis para com Deus. 1 Coríntios 4, do 1 ao 5. Não é uma decisão de carreira que pessoas fazem casualmente por si mesmas e depois resolvem também de modo casual abandonar para assumirem outra coisa qualquer, talvez quando o encargo fica difícil ou inconveniente. Vale a pena notarmos a seriedade com a qual Paulo exortou Timóteo a ser leal ao seu ministério, em 1 Timóteo 4. Talvez, por motivo de clareza e conveniência, devemos chamar essas pessoas de trabalhadores do Evangelho reconhecidos. Reconhecidos não porque são mais espirituais ou mais íntimos de Deus, ou porque têm poderes especiais, mas reconhecidos e escolhidos pelos outros presbíteros e líderes para cumprirem um papel especial de administração, como o capitão de uma equipe esportiva ou o conselho de diretores de uma empresa. Isto nos leva a uma segunda pergunta óbvia. Pergunta 2. Não devemos esperar que pessoas se sintam chamadas, em vez de exortá-las a que entrem na obra do Evangelho de tempo integral? Tornou-se tradicional o sentido subjetivo e pessoal de chamada, ser o fator determinante para que pessoas se ofereçam para o ministério cristão de tempo integral. Talvez isso se deva ao anseio por um chamamento pessoal dramático, como o que foi experimentado por Moisés na sarça ardente, ou por Elias no templo, ou talvez se origine de um desejo por apoiar a decisão de seguir para o ministério em algo fora de nós mesmos na chamada de Deus. Não importando a razão, é comum esperarmos que alguém nos diga que se sentiu chamado ao ministério ou acho que Deus está me chamando para o ministério, antes de começarmos a avaliar a sua conveniência. A Bíblia não fala destes termos, por mais que examinemos, não achamos na Bíblia nenhum exemplo ou conceito de chamada interior para o ministério. Há alguns que foram chamados direta e dramaticamente por Deus, como Moisés e Elias, mas isso não é uma questão de discernirmos o sentimento interior. Quase em todo o Novo Testamento, o reconhecimento ou a separação de trabalhadores do Evangelho é feito por outros presbíteros, líderes e pastores. Assim como Timóteo foi comissionado de alguma maneira pelos presbíteros, 1 Timóteo 4,14,
Assim também ele deveria confiar o Evangelho a outros líderes fiéis que poderiam continuar a obra. 2 Timóteo 2:2. De modo semelhante, Paulo deu a Tito a responsabilidade pelo ministério em Creta e Tito, por sua vez, deveria instituir presbíteros bispos em cada cidade. Tito 1, do 5 ao 9. Talvez seja correto, neste sentido, falar de pessoas serem chamadas por Deus para ministérios ou responsabilidades específicos, contanto que reconheçamos que esta chamada é mediada pela agência humana de ministros reconhecidos já existentes. Lutero disse sobre isso. Deus chama de duas maneiras, por meios ou sem meios. Hoje ele chama todos os ministérios da palavra por meio de uma chamada mediada, ou seja, uma chamada que vem por meios humanos. Mas os apóstolos foram chamados diretamente pelo próprio Cristo, como os profetas do Antigo Testamento haviam sido chamados por Deus mesmo. Depois os apóstolos chamaram seus discípulos, como Paulo chamou Timóteo, Tito e etc. Estes homens chamaram bispos como em Tito 1:5. E os bispos chamaram seus sucessores até os nossos tempos e assim por diante, até o fim do mundo. Esta é a chamada mediada, visto que é feita pelo homem. Não devemos ficar sentados à espera de que pessoas se sintam chamadas à obra do Evangelho, assim como não devemos ficar sentados à espera de que pessoas se tornem por si mesmas discípulos de Cristo. Devemos ser proativos em procurar, desafiar e testar pessoas para serem separadas para a obra do Evangelho. Pergunta 3. Não podemos nos envolver na obra do Evangelho sem sermos pagos? Até esta altura, temos sugerido que pessoas devem ser escolhidas ou comissionadas como trabalhadores do Evangelho para a pregação do Evangelho e o pastoreio do povo de Deus. Tradicionalmente, queremos falar de pessoas sendo chamadas à obra missionária ou ao ministério ordenado. E na maioria das igrejas do Ocidente, estes seriam ofícios de tempo integral pagos pelas ofertas do povo de Deus. No entanto, o método de pagamento e o número de horas trabalhadas por semana não são os fatores definidores do Novo Testamento. É difícil acharmos exemplos de ministério de tempo integral pago, exceto talvez Paulo em alguns estágios de sua missão, como em Corinto, onde ele começou a fazer tendas com Áquila e Priscila, mas depois se entregou totalmente à palavra quando Silas e Timóteo chegaram, talvez com um donativo financeiro dos macedônios. Até durante os 3 atos que Paulo ficou em Efésio, ensinando diariamente na escola de Tirano e não cessando de admoestar noite e dia com lágrimas a cada um, Paulo proveu suas próprias necessidades com trabalho pessoal. Atos 20, 31 a 34. Ao mesmo tempo, a Bíblia afirma realmente que aqueles que pregam o Evangelho devem obter sustento da obra do Evangelho. 1 Coríntios 9, do 1 ao 12. Ainda que comecemos nosso ministério por sustentarmos a nós mesmos, é correto o povo de Deus prover sustento para seus missionários e mestres, pelo menos em parte. Dentro desta estrutura, vários arranjos são possíveis: trabalho e ministério de tempo parcial, como fazer tendas de Paulo, apoio financeiro de irmãos em Cristo, ministério de tempo integral pago pelos recursos de uma congregação, uma denominação, uma organização para-eclesiástica e assim por diante. Muito depende dos costumes e da riqueza da sociedade. Em última análise, isto é frequentemente uma decisão pragmática. Se pudermos ter um ministério de tempo integral com apoio financeiro de outros, teremos mais tempo para dedicar-nos à oração e à palavra de Deus. Há um pouco de imaginação associado ao fazer tendas que não é compartilhado por aqueles que realmente o fazem. É frustrantemente difícil conciliar a obra exigente de pastorear uma congregação com a rotina diária de trabalho secular. Sempre que possível, devemos promover ministérios de tempo integral, porque isso resultará geralmente em mais obra. Burton Knox disse: a consideração do caráter da religião cristã mostra que sempre haverá lugar para ministério de tempo integral na palavra de Deus.
A religião cristã é uma religião de fé em Cristo, o Senhor. A fé se distingue de superstição por ser baseada na verdade e se distingue de imprudência por ser baseada no conhecimento da verdade. Tudo isso depende do ensino verdadeiro, porque não nascemos com o conhecimento da verdade. Além disso, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal de comunhão. A comunhão acontece somente por meio de ouvirmos e respondermos a uma palavra falada. Deus se relaciona conosco falando-nos por meio de sua palavra, e nos relacionamos com Ele por respondermos a sua palavra. Portanto, é evidente que um ministério que transmite, esclarece a verdade sobre Deus e transmite a palavra de Deus à mente e à consciência do ouvinte é uma característica essencial do cristianismo. Se este ministério desaparece, o cristianismo também desaparece. Podemos chegar à mesma conclusão partindo de uma abordagem um pouco diferente. Jesus Cristo é o Senhor, mas não pode exercer seu senhorio nem a mente do cristão responder a este senhorio se a mente de Cristo não for conhecida e conhecida relevantemente para as circunstâncias do cristão. De novo, isto exige um ministério de ensino que entende a mente de Cristo e como aplicá-la à circunstância moderna que acompanha este ensino com exortação e admoestação dirigidas à mente de ouvinte. O ministério cristão de ensino e pregação é uma ocupação de tempo integral, porque o ensino não pode ser realizado sem preparação, e preparação exige tempo. Dedicar-se à preparação e ao estudo da palavra de Deus e de sua relevância nunca foi tão necessária para o mestre cristão para quando na geração presente. A afirmação que Knox fez, se este ministério desaparece, o cristianismo também desaparece, não é um exagero retórico. É uma simples afirmação da realidade reduzida por refletir no caráter da Escritura e por observar o que acontece nas igrejas em que este ministério de ensino se perde por uma razão ou outra. Pergunta 4. Continuar no trabalho secular diminui as pessoas? Esta é uma pergunta desafiadora. Chamar pessoas ao ministério cria duas classes de cristãos. Os dotados e especiais que aspiram à nobre vocação de ministério de tempo integral e o resto da plebe que são consignados a ter um trabalho para darem dinheiro aos especiais. Se alguém não tem os dons ou oportunidade para se engajar na obra do Evangelho reconhecida, está condenado a uma existência de segunda classe? Por darmos um lugar de importância à obra do Evangelho de tempo integral, estamos dizendo, ou dando a entender, que todo trabalhador secular é humilhante e insignificante? Estas perguntas surgem sempre que começamos a desafiar pessoas a deixarem carreiras e ambições seculares, dedicarem-se à obra do Evangelho. Isso é, em parte, uma incompreensão da natureza do ministério e do papel de todo cristão em fazer discípulos, mas é também, frequentemente, uma incompreensão da natureza do trabalho na palavra de Deus. Está além do escopo deste capítulo delinear uma teologia bíblica do trabalho, mas o seguinte resumo pode ser proveitoso. Trabalhar é uma parte boa e fundamental do ser humano no mundo de Deus. No princípio, a humanidade foi colocada no jardim para trabalhar nele e guardá-lo. Neste lado da queda, o trabalho é amaldiçoado e frustrante. E frequentemente não o sabemos, mas permanece bom, digno e necessário. Os cristãos são incentivados fortemente a trabalhar, não apenas por causa do lugar do trabalho na criação, mas também porque o trabalho, como qualquer outra área da vida, é um ambiente onde servimos a Cristo. Tudo que você fizer, disse Paulo aos Colossenses, seja em palavra, seja em ação, deve fazê-lo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. No nível profundo, quando trabalhamos em qualquer serviço, trabalhamos para Cristo. Como Paulo também disse em Colossenses 3, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Colossenses 3, 23, 24.
Como cristãos, não trabalhamos para obter autorrealização, fama ou enaltecimento pessoal. Trabalhamos não para nós mesmos e sim para os outros, para servi-los, para que não lhes sejamos um fardo e tenhamos algo para compartilhar. Efésios 4:28. O trabalho secular é, portanto, muito valioso, digno e importante, mas como toda coisa boa pode se tornar um ídolo. Podemos começar a olhar para nosso trabalho como um meio de acharmos importância e valor. Devemos lembrar que somente a obra de Cristo redime a humanidade. Embora o trabalho secular seja bastante útil e proveitoso em nosso mundo, ele não nos salvará, nem edificará o reino de Cristo. Isso só acontece, como vimos no capítulo 3, por meio da pregação do Evangelho, guiada pelo Espírito. Ao desafiarmos pessoas quanto ao ministério do Evangelho, há dois erros que usualmente cometemos. Um erro é criarmos duas classes de cristãos: aqueles que estão realmente trabalhando para o Senhor e procurando anunciar seu reino, os trabalhadores do Evangelho reconhecidos e o resto. Neste modelo, fazer discípulos é como uma equipe de Fórmula 1. Há apenas um piloto e as demais pessoas envolvidas fazem seu pouquinho nos bastidores. Podem trabalhar nos boxes, podem ajudar a financiar a equipe, ou podem achar patrocinadores e organizar os logotipos que deverão ser pintados nos carros, mas o piloto é a estrela e o foco. Os demais membros da equipe são os rapazes dos bastidores. Não é surpreendente que eles se sintam como cidadãos de segunda classe. Como já vimos, não é assim que a Bíblia concebe a obra do Evangelho. Não há duas classes de discípulos. Somos todos discípulos e fazedores de discípulos. Todos os cristãos são chamados a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus até a morte, a renunciar sua vida para a honra e o serviço de Cristo. Isso é mais semelhante a um time de futebol no qual cada jogador faz tudo o que pode para fazer a bola avançar pelo campo do adversário. Há líderes e capitães, mas fundamentalmente e acima de tudo, cada um é um jogador. De fato, em muitos times, o capitão não é necessariamente o melhor jogador ou o contribuinte mais valioso em qualquer partida. O segundo erro comum é reagirmos ao primeiro erro dissolvendo a distinção entre o trabalho do Evangelho e qualquer outro trabalho. Nesta maneira de pensar, o trabalho secular é batizado como trabalho para o reino de Deus. Por ser um médico, um advogado, um negociante ou um engenheiro de software melhor, ou, embora raramente, um coletor de lixo ou um assistente de estacionamento melhor, estou ajudando a redimir a cultura e contribuindo de alguma maneira para o crescimento do reino de Deus. Nesta maneira de pensar, não devemos tirar as pessoas de suas carreiras seculares, devemos incentivá-las a permanecer onde estão para a glória de Deus. Entretanto, isto também é um engano. A obra do Evangelho tem uma importância singular nos planos de Deus para o mundo. Não fazemos discípulos por construir pontes melhores, mas por levarmos dedicadamente a palavra de Deus às pessoas. Este é o dever, a alegria e o privilégio de cada discípulo, em qualquer circunstância que ele esteja. O trabalho secular é valioso e bom e não deve ser desprezado ou menosprezado, mas não é o centro ou propósito de nossa vida, nem o meio pelo qual Deus salvará o mundo. Minha identidade primária como cristão não é que sou um contador ou um carpinteiro, e sim um discípulo fazedor de discípulos do Senhor Jesus Cristo. É realmente de importância mínima se trabalho para obter meu próprio sustento como discípulo fazedor de discípulo, ou se outros me sustentam por causa das exigências da obra de fazer discípulos que realizo. O fato importante é que todos nós somos juntos fazedores de discípulos, pessoas que vale a pena observarmos. O que estamos dizendo, em essência, é que devemos ser caçadores de talentos. Se a atual geração de pastores e ministros é responsável por chamar, escolher e separar a geração seguinte, precisamos estar em constante vigilância para acharmos o tipo de pessoa que tem dons e integridade para pregar a palavra e pastorear o povo de Deus. E há alguns incríveis talentosos para o ministério em nossas igrejas. Pessoas que têm dons extraordinários em liderança, comunicação e gerenciamento pessoais, que têm visão, energia, inteligência e espírito de empreendimento. Pessoas que são boas em lidar com pessoas e que podem entender e articular ideias persuasivamente.
Se estas pessoas são também servos piedosos de Cristo e anseiam por seu reino, então por que não caçá-los para uma vida de ministério do Evangelho reconhecido? Podemos sentir certa ambivalência teológica neste ponto. Recrutar ativamente pessoas de talento parece mundano e grosseiro. Não devemos apenas ter confiança em Cristo, o Rei entronizado, para que levante pessoas em seu próprio tempo? É estranho como temos recorrido à soberania de Deus ou de Cristo algumas vezes e outras não. Não paramos de evangelizar ou de ensinar a palavra apenas porque temos confiança na soberania de Deus para fazer a sua obra no coração de seu povo. Não paramos de orar apenas porque Deus tem seus próprios propósitos perfeitos que não podem ser frustrados. Não paramos de encorajar pessoas a servirem a Cristo e se envolverem na vida da igreja, embora saibamos que Cristo é aquele que, em última análise, edificará a sua igreja. As ações de Deus e as nossas não são mutuamente exclusivas. Falamos, servimos, trabalhamos e oramos, sabendo que Deus agirá em e por meio dessas coisas para dar o crescimento. Isso também é verdade no que se refere a prepararmos a geração seguinte. Sabemos que o Senhor da seara levantará obreiros, mas isso não nos impede de orar para que Ele o faça e de recrutar ativamente pessoas dotadas e piedosas, quando as percebemos. Mas que tipo de pessoa devemos procurar? Com base nas epístolas pastorais, aprendemos que, ao selecionar presbíteros, bispos e diáconos, devemos procurar pessoas que são fiéis em seu entendimento da palavra de Deus e em seu compromisso com ela, íntegras em sua reputação e exemplo de piedade, talentosas em sua capacidade de ensinar a outros, provadas em sua habilidade de liderar e governar uma família. A esta lista básica poderíamos acrescentar outras qualidades e características que indicam frequentemente pessoas que têm os dons e o potencial para serem trabalhadores do Evangelho. Comunicadores que falam e persuadem para ganhar a vida, como vendedores, professores, corretores e advogados. Empreendedores que têm o ímpeto e a inteligência para ver possibilidade de começar algo novo. Líderes naturais que influenciam e inspiram outros apenas pela integridade e força de seu caráter. Pessoas dotadas academicamente que podem aplicar seu intelecto à teologia, ao ensino, à liderança e à estratégia. Pessoas que têm o potencial para alcançar grupos específicos em nossa comunidade ou no exterior por virtude de sua etnia, língua, capacidades, trabalho ou cidade natal. À medida que trabalhamos com pessoas em nossas igrejas, devemos estar atentos para aquelas que têm essas qualidades ou potencial para desenvolverem essas qualidades. Estas são as pessoas que vale a pena observarmos, os potenciais trabalhadores do Evangelho para a geração seguinte. Se você começar a observar alguém assim em sua igreja, faça a si mesmo algumas dessas perguntas. Ele é genuinamente convertido e capaz de articular sua fé em Cristo? Está lendo e fazendo perguntas sobre a Bíblia e teologia? Ele é fiel em aplicar a Bíblia à sua maneira de pensar e à sua vida? É humilde e disposto a aprender? É fiel e digno de confiança? Há algum pecado passado ou presente que pode trazer desonra ao nome de Cristo? Ele serve aos outros sem que lhe peçam? Trabalha na evangelização? É um comunicador natural? Mostra liderança em sua escola, trabalho ou vida esportiva? Outros o estão seguindo por causa do seu ministério? Pessoas respondem positivamente ao seu ministério? Sua vida familiar é saudável? Ele se relaciona bem com os outros? Sua esposa também é comprometida com o ministério? Ele é emocionalmente estável e prudente? Será capaz de enfrentar críticas, desapontamento e fracasso? O tipo de pessoa que satisfaz essas perguntas tem o potencial para crescer e se tornar um trabalhador do Evangelho reconhecido. E um dos passos mais proveitosos neste caminho é o ministério de aprendizado.